capítulo 28 do primeiro livro do profeta Samuel diz assim: E aconteceu que naqueles dias os filisteus ajuntaram seus exércitos para lutar contra Israel. E disse Aquis a Davi: Sabe de certo que tereis que sair comigo à campanha, tu e os teus homens. E Davi respondeu a Aquis: Saberás, pois, o que fará o teu servo. E Aquis disse a Davi: Por isso te farei meu guarda pessoal todos os dias. Samuel já estava morto, e todo Israel o tinha lamentado, e o tinham sepultado em Ramá, em sua cidade. E Saul tinha lançado da terra os encantadores e adivinhos, pois, como os filisteus se ajuntaram, vieram e assentaram acampamento em Sunem. E Saul ajuntou todo o Israel, e assentaram acampamento em Gilboa. E quando viu Saul o acampamento dos filisteus, temeu e se turvou muitíssimo o seu coração. E consultou Saul ao Senhor, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus criados: Trazei-me uma mulher que tenha o espírito de adivinhação, para que eu vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe responderam: Eis que há uma mulher em Endor que tem o espírito de adivinhação. E se disfarçou Saul, vestindo-se com outras vestes, e se foi com 2 homens, e vieram aquela mulher de noite, e ele disse: Eu te rogo que me adivinhes por um espírito familiar, e me faça subir a quem eu te disser. E a mulher lhe disse: Eis que tu sabes o que Saul fez, como separou da terra os que fazem subir aos espíritos dos mortos e os adivinhos. Porque, pois, pões tropeço à minha vida para me causar a morte? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te acontecerá por isso. A mulher então disse: A quem te farei subir? E ele respondeu: Faze-me subir a Samuel. E vendo a mulher Samuel, clamou em alta voz e falou aquela mulher a Saul, dizendo: Por que me enganaste? Pois és tu mesmo Saul. E o rei então lhe disse: Não temas, o que vês? E a mulher respondeu a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. Ele disse ao rei: Qual é a sua forma? E ela respondeu: Um homem ancião vem, envolto em uma capa. Saul então entendeu que era Samuel, e humilhando o rosto em terra, fez grande reverência. E Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste, fazendo-me subir? E Saul respondeu: Estou muito angustiado, pois os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se apartou de mim e não me responde mais, nem por mão dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me declares o que hei de fazer. Então Samuel disse: E por que me perguntas, havendo-se afastado de ti o Senhor e se tornado teu inimigo? O Senhor, pois, tem feito como falou por meu intermédio, pois cortou o Senhor o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não obedeceste à voz do Senhor, nem cumpriste o furor da sua ira sobre Amaleque, por isso o Senhor tem feito isto hoje. E o Senhor entregará Israel também contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E até o campo de Israel entregará o Senhor na mão dos filisteus. Naquele momento, Saul caiu por terra estendido e teve grande temor pelas palavras de Samuel, de modo que não ficou nele força alguma, porque em todo aquele dia e aquela noite não tinha comido pão. Então a mulher veio a Saul e, vendo que ele estava de grande maneira perturbado, disse-lhe: Eis que a tua criada obedeceu à tua voz, e pus a minha vida em minha mão, e ouvi as palavras que tu tens me dito. Rogo-te, pois, que tu também ouça a voz de tua serva, e porei diante de ti um bocado de pão, para que comas e recuperes as forças, e vá ao teu caminho. E ele recusou, dizendo: Não comerei. Mas os seus criados, junto com a mulher, constrangeram-no, e ele lhes obedeceu.
Levantou-se, pois, do chão e se assentou sobre uma cama. E aquela mulher tinha em sua casa um bezerro cevado, o qual matou logo. E tomou farinha e amassou, e cozeu com ela pães sem levedura. E os trouxe diante de Saul e de seus criados. E logo que comeram, levantaram-se e partiram naquela noite. O capítulo 28 vai falar sobre a angústia de Saul. Saul, ele estava desanimado e estava enfurecido porque ele não obedeceu à voz de Deus. Por isso, Saul, ele vive em guerra com ele mesmo, porque ele não se conforma que Deus não estava mais falando com ele. Ele queria ouvir a voz de Deus. E como Samuel havia morrido, ele precisava que alguém falasse algo para ele, porque ele precisava ouvir. Então, Saul, ele consulta uma adivinha. E quando ele consulta essa falsa doutrina de engano, porque não há morto que volte, mas espíritos demoníacos que são usados para enganar. E quando uma palavra ela é proferida, essa palavra ela se cumpre. Então Saul, ele foi pelo caminho mais tenebroso possível. Ele estava em tanto desespero que ele não sabia mais o que fazer. E no momento de maior aflição, ele pede socorro através de um ato, de um ritual demoníaco. E quando ele entra neste lugar, ele dá legalidade para o espírito da morte. E quando esta mulher, ela, pelo espírito do engano, começa a falar com ele, ela fala aquilo que ele precisa ouvir. O Senhor, ele proíbe a tentativa de comunicação com os mortos, porque o Senhor mesmo nos ensinou que deixai os mortos. Não há mais o que fazer. Os mortos não trabalham mais. Mas Saul, com o seu desespero, ele faz aquilo que é desagradável ao Senhor. E diante dessas palavras, a reação de Saul foi de absolutamente tristeza. Ele caiu por terra. Ele estava em pavor e pânico quando ele ouviu que o Senhor entregaria Israel nas mãos dos filisteus e os filhos dele, juntamente com ele, iriam morrer. Ou seja, havia um decreto de morte para a vida de Saul. E quando há um decreto de morte, não há o que fazer, porque o Senhor é o dono da verdade. O Senhor é o dono da justiça. O Senhor é o dono de todas as coisas. E por isso nós precisamos saber quem nós ouvimos, quais são as nossas escolhas, porque o caminho das trevas leva à morte, mas o caminho do Senhor, ele leva à vida. E por isso é importante ouvirmos a voz do Senhor e fazer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor abençoe as nossas vidas com essa palavra e que não esqueçamos o versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
tengo